Claro, meu amigo. Well, guys, vamos abrir o livro na página 275, tá? Página 275. Só para recapitular, nós estamos falando, não é de coisa boa, estamos falando dos conflitos no Oriente Médio, guerrilhas, terrorismo, paz que não existiu de verdade, conflito na Palestina nos dias de hoje. É o que a gente vai ver aqui, tá bom? Geografia, tá bem, Ingrid? Eu tô só indo. Os alunos passam a achar graça, não. Vamos lá. A frequência, já que eu citei vocês no assunto. Arthur está presente. Camille não está. Davi, creio que não esteja. Se estiver, se manifesta. Evelyn Paz está presente. Ingrid está presente. Johanna está presente? Não. Alberto está presente. Patrício também. Gisele também. Ian também está presente. Deixa eu ver, Isabelle também está presente. Ítalo. Joana Maria também está presente. Sim, está presente. João Lucas. José Matheus. Aqui tem, não está. Júlia Evelyn está presente. Laura. Flavinha. Letícia L. Luísa Ricardo. Lívia está presente? Lívia Ferreira. Tá. Maria Clara também. Letícia Freitas, cadê ela? Está aqui. Maria Lúcia. Natália, cadê Natália? Tá aqui. Sara. Stephanie, Suiane, Tiago, Victor Emanuel e Yasmin Fernandes. Bom, vamos lá. Livro de Geografia, página 275, tá bom? Para a gente retomar a nossa leitura e contextualizar bem. Bom, como estava dizendo, nós estávamos tratando dos conflitos no Oriente Médio. Vamos lá, página 275. Após a morte de Rabin, assumiu o poder o extremista... Aliás, assumiu o poder o extremista do Likud, Benjamin Netanyahu, aliás, que emperrou o processo de paz, revogou o decreto que proibia a expansão judaica, fechou o escritório da OLP. Os palestinos responderam rapidamente com novas manifestações. No final de 99, foi eleito Ehud Barak, do Partido Trabalhista. Suas primeiras ações foram a devolução das colinas de Golã para a Síria, como a gente até tinha visto, e a retomada das negociações com Yasser Arafat. Barak aceitou uma forma de soberania limitada e compartilhada, mas a proposta foi rejeitada por Arafat. Em 20 de setembro de 2000, em uma clara provocação dos palestinos, aliás, o novo líder do Likud, Ariel Sharon, visitou a esplanada das mesquitas
local sagrado para os muçulmanos. O ato de Sharon decepciona a todos quanto aos esforços de paz. E, novamente, as relações entre palestinos e israelenses, perdoem, voltaram a ser preocupantes. No mesmo dia, os palestinos reagiram com o lançamento da segunda intifada, aliás, intifada. Eu juntei o A com a palavra seguinte. A segunda intifada. As negociações pararam e Barak, impotente perante a reação palestina, foi vencido em fevereiro de 2001 pelo próprio Sharon. No governo de Sharon, Sharon lançou a Operação Muralha de Defesa. Rapaz, eu estou gaguejando, viu? É café demais. E desfez tudo que havia sedimentado ao longo de 8 anos. Em pouco tempo, as tropas de Sharon invadiram o acampamento de Jabalia e ocuparam as cidades de Ramallah, Belém, Jenin, Nablus e a aldeia de Salfit. Avançaram também sobre Hebron e cidades e campos de refugiados na faixa de Gaza, com o propósito de quebrar o poder de Arafat. Os militantes de Israel invadiram o centro administrativo da ANP e mantiveram o líder como refém. A operação envolveu 31 mil reservistas, milhares de soldados do exército regular, centenas de tanques, helicópteros e aviões de caça. Pegou mais alguém aqui? Não. Vai ter que sair e voltar. Os palestinos multiplicaram os atentados terroristas com homens e mulheres bombas. Grupos como Hamas, Jihad e o Hezbollah passaram a atuar cotidianamente com a ajuda de outras organizações mais radicais, que levaram o terror para áreas do mundo antes impensáveis. Com a morte do Yasser Arafat, Mahmoud Abbas assumiu o poder da ANP e rapidamente passou a renegociar a paz com o novo premier israelense, Ehud Olmert, sucessor de Sharon. Contudo, Abbas recebeu um duro golpe com a eleição de uma maioria parlamentar extremista, representada pelo Hamas. Importante lembrar, pessoal, que o Hamas é... Eita, travou. Importante lembrar que o Hamas é um grupo terrorista, certo? Com grande atuação no Oriente Médio. Esse fato levou os Estados Unidos e Israel a promoverem um bloqueio econômico contra o Estado da Palestina, por considerar o Hamas um grupo terrorista. De fato, não é difícil de você encontrar vídeos na internet. Claro, né, você não encontra vídeos em árvores. Vídeos na internet do Hamas treinando até mesmo crianças para servirem de homem-bomba, certo? Isso não é brincadeira, não, é sério mesmo. Em Gaza, a situação se complicava com Al-Fatah e o Hamas disputando poder com armas. Ao final de 2006, decidiram cessar fogo e compactuaram um acordo de administração conjunta do território. Aqui embaixo nós vemos a evolução aqui do Estado de Israel. É basicamente entre judeus e palestinos. A gente nota que os palestinos se resumiram em Jerusalém e em Gaza, sendo que eles eram maioria em 1946.
Houve a partilha em 47, e de lá para cá o número de palestinos só diminuiu. Em 2008, sempre é importante lembrar, tá? Tudo isso motivado por questões econômicas disfarçadas sobre a cortina, né, por detrás da cortina da religião. Em 2008, o Estado de Israel reiniciou os ataques contra a faixa de Gaza, como retaliação às políticas terroristas do Al-Fatah e do Hamas. Desde então, toneladas de bombas, muitas de fósforo branco, utilizadas em fogos de artifício e bombas de fumaça para camuflar movimentações em operações militares, foram despejadas sobre a população, impedindo até a entrada de organizações humanitárias na região, como, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras. Não confundam mais médicos com Médicos Sem Fronteiras, tá? A Primavera Árabe renovou as esperanças nos jovens palestinos. Em dezembro de 2010, países como Líbia, Egito, Arábia Saudita, Palestina e Iraque protagonizaram sucessivos episódios democráticos de caráter revolucionário, que se espalhou por quase todo o Oriente Médio, no norte da África, aliás. Greves, passeatas e diversas outras manifestações foram realizadas e divulgadas pelas mídias sociais, com a finalidade de chamar a atenção da sociedade internacional contra a repressão e o autoritarismo que acontecia e acontece até hoje nesses estados do Oriente Médio. É importante lembrar um pequeno detalhe que nosso livro não vai trazer aqui nesse texto, é que essas manifestações, diferente de outros países, essas manifestações eram recebidas na bala, certo? Muitas dessas manifestações aqui, principalmente no Egito, foram encerradas porque a polícia realmente atirou com munição letal mesmo, sabe? Chumbo a 1.240 quilômetros por hora em pessoas, para acabar com a manifestação. Não é brincadeira. A falta de liberdade não era a única causa do desencadeamento de protestos. As más condições de vida estruturadas na alta taxa de desemprego e nas injustiças sociais alimentaram seu surgimento, o que de fato contribuiu para a derrubada de alguns governos ditatoriais. Para a derrubada de alguns. Só ajustar a página aqui, pronto. Só uma pergunta, gente. Tem alguém aqui, dos 19 alunos presentes, que não está com o livro em mãos? Está todo mundo com o livro em mãos? Eu vou dar 10 minutos para vocês me responderem a 1 e a 2. Eu perguntei, né? 10 minutos. Eu perguntei, rapaz. Primeira questão tá fácil, olha só. Cite 4 países árabes onde ocorreram as manifestações referidas acima, na Primavera Árabe. A gente acabou de ler sobre isso na página 277. Essa questão está respondida, praticamente. Item B.
Explique como as redes sociais e os meios de comunicação têm contribuído para o desenvolvimento para o desenvolvimento dos conflitos em países árabes e governos ditatoriais. Lembrando que as redes sociais são uma ferramenta de mobilização, certo? E as mídias também, como a TV, certo? A segunda questão, uma região quente. O Oriente Médio é uma região a qual a imprensa sempre se refere como uma área conturbada, espécie de barril de pólvora, como estopim aceso, prestes a explodir. Essa imagem explica-se em função de ser essa região do mundo o lugar onde talvez ocorram os conflitos mais intensos. Há presente três fatores que originaram os conflitos entre os países do Oriente Médio. Temos um monte de questões aqui. Temos recursos naturais, certo? Temos questões religiosas, temos questões territoriais. Olha só, eu respondi praticamente, tá? A 1 e a 2, olha, em 10 minutinhos. Só para a gente treinar nossa escrita mesmo. Brincadeira. Isso aqui é para testar o conhecimento que a gente acabou de ler.
Fizeram as questões, pessoal? Tem alguém fazendo ainda? Vamos corrigir. O que fizeram? Primeira questão. 1 e 2. Isso mesmo. A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra os governos de países árabes, conhecida como a Primavera Árabe, provocou a queda de alguns governos ditatoriais. Cite 4 países árabes onde ocorreram as manifestações referidas acima. Natália e Ingrid, por gentileza. Podem pôr no chat, tá? Não precisa ligar o microfone, não. Mas se quiser ligar, fiquem à vontade. Bom, sim, tá correto. Tá correto. É que eu pedi 4, né? Teríamos também a Argélia, teríamos Tunísia, teríamos Marrocos, Iêmen, Bahrein, Síria, Jordânia, Oman, teríamos vários países aqui. Vou colocar esses 4 aqui. Letra B. Explique como as redes sociais e os meios de comunicação têm contribuído para o desenvolvimento dos conflitos em países árabes de governos ditatoriais. Não, não. Olha, peraí. Não nessa ordem que eu pus, tá? O de você está correto, tá certo? Aqui eu coloquei 4 que eu interpretei aqui. Ou melhor, 4 que eu quis. Mas teríamos mais países aqui, tá certo? Item B. Vamos lá, pessoal. Item B. Não tem vergonha, não. É, só isso mesmo. Sem dificuldade. Exatamente. Ah, Ingrid, olha, os países seriam esses aqui, ó. Tá? É porque a questão só pediu 4, então tudo bem. Segunda questão. Apresente 3 fatores que originaram os conflitos entre países do Oriente Médio. Uhum. Mais um real de resposta aqui. Os fatores temos potílica. Eu li direto e nem vi que estava errado. Eu li política mesmo.
petróleo, território, água, religiões e facções religiosas, que vamos chamar de terroristas. A ambição por recursos naturais, questões religiosas, conflitos territoriais, muito bem. Eu vou só explicar as próximas questões. A gente vai até a primeira questão, no caso, a gente vai ficar com 4 questões para casa, tá bem? Da página 280 e só. A terceira questão diz o seguinte: o Oriente Médio é uma área estratégica do mundo atual, não só por ser uma região de passagem entre a Europa, a Ásia e a África, mas também por possuir mais da metade das reservas de petróleo do mundo. Essa riqueza não está igualmente distribuída entre os países que o constituem. Considere essas informações e responda: quais os países do Oriente Médio que possuem as maiores reservas de petróleo? Porque a maioria de suas populações não se beneficia igualmente das divisas geradas por esse importante recurso. Então, basicamente, você vai me dizer quais os países onde mais tem petróleo. De 2 a 4 já resolve. E o porquê de a população em geral não se beneficiar igualmente da renda, do acúmulo de riquezas gerados por esse recurso. Quarta questão. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948. Desde a sua criação, Israel mantém um conflito permanente com os palestinos. Sobre esse conflito, explique a expansão de Israel sobre os territórios palestinos. Nós vimos até numa figura um pouco acima, no caso, um pouco umas páginas atrás. E o item B, o papel estratégico dos Estados Unidos nesse conflito, que a gente sabe que apoiaram Israel sempre. Quinta questão. A economia do Oriente Médio sofre influência direta do clima, do solo e topografia do terreno. Quais as principais atividades econômicas nessa região? Vamos lembrar que estamos falando como que eu posso dizer, do território, gaguejei demais agora, né? Vamos lembrar que estamos falando do território onde temos as maiores reservas de petróleo. Então, o extrativismo desse recurso natural vai ser a principal atividade econômica, claro. A principal, né? Nós temos outras, porque a questão pede as principais. E a décima, ou melhor, a primeira questão do encerramento diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos conta hoje com a adesão da maioria dos Estados nacionais. O conteúdo desse documento, no entanto, permanece como um ideal a ser alcançado. Observe o que está disposto em seu artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Desde a década de 60, em virtude de conflitos, o direito expresso nesse artigo vem sendo sonegado à maior parte da população pertencente ao seguinte povo e respectivo recorte espacial: ao povo árabe, do recorte espacial de regiões ocupadas pela Índia, ao povo esloveno, dos distritos anexados à Sérvia, ao povo palestino, territórios controlados por Israel, ou ao povo afegão, províncias dominadas pelo Paquistão. E também está um pouquinho simples, né? Pessoal, há alguma dúvida sobre a atividade?
Sim, não? Alguma dúvida ou pergunta sobre a prova? O conteúdo, só lembrando vocês, está no diário, na agenda online, tá? Deve ser estudado. Vão ficar só 4 questões que eu vou passar ainda para amanhã, tá bom? São questões simples, essa daqui. Essas daqui, aliás. Bom, dessa maneira, e não tendo mais dúvidas de vocês, a gente fica por aqui, tá bem? Um abraço a todo mundo e até amanhã.